Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, assim nos diz: Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também, nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. Ou quem usa de misericórdia, com alegria. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Ó Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, obrigado, Pai Santo, pela oportunidade de pregarmos a Tua Palavra. Eu suplico agora, Pai Santo, vem pelo mover do Teu Espírito Santo, usa a minha vida e os meus sentidos para pregar a Tua Palavra. Que esta Palavra nos exorte, nos corrija, nos edifique, Pai Santo, reoriente o nosso foco, Pai Santo, que nós não venhamos em hipótese alguma nos dispersar. E que essa palavra não venha em hipótese alguma ser roubada da nossa vida, pois queremos, como verdadeiros cristãos e adoradores, a cada dia, pela obediência, sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, que agradam o Teu Espírito andando em harmonia com o mesmo, com o Espírito Divino. Ó Senhor Jesus, pelo poder que de Ti emana, eu repreendo agora os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que partam em retirada. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra fique guardada em nossas mentes. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória. Usa, Pai Santo, a minha vida, usa os meus sentidos, eu os coloco à Tua inteira disposição para pregar a Tua palavra. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. É muito importante, numa época em que nós estamos aqui no Brasil, dia 27 de maio, prestes aí a uma crise de abastecimento, como eu disse na introdução deste culto, que nos traz uma certa insegurança, alguns temores. Quando se fala em crise de abastecimento, nós já olhamos para o nosso vizinho aqui na América do Sul, a Venezuela, que está submetida ao ditador Nicolás Maduro, comparsa de todos esses comunistas que estão no poder aqui no Brasil, e vemos lá quão terrível a situação do povo já começar a comer lixo. Então vemos que nós não somos melhores do que eles, temos até um governo pior do que o do Nicolás Maduro. Então nós ficamos um tanto que apreensivos. Então nós não devemos temer. Algo muito importante que nós devemos olhar nesse momento em que estamos diante dessa iminente crise é olharmos para o nosso interior e observarmos os nossos valores,
o que estamos fazendo, o que estamos vivenciando e em quem estamos crendo. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas têm vivido um cristianismo pífio, um cristianismo medíocre, um cristianismo que está essencialmente vinculado às necessidades do seu ventre. Ou seja, tenho fome, há uma dorzinha, corro para a igreja. E quando estou abastecido, quando há riqueza, quando há prosperidade, quando tudo está bem, eu me afasto daquele que realmente proveu bênção e provisão para a minha vida. Então hoje vemos como ao longo de toda a história do cristianismo, como ao longo de toda a história entre os filhos de Deus, pessoas só se aproximam de Deus com dor de barriga, com as suas demandas, com as suas necessidades e aflições, e por lapso de memória, como é comumente, muitas pessoas esquecem de agradecer. Como 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer. É muito comum nos dias de hoje pessoas, principalmente cristãos, serem muito esquecidinhos de tudo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, né? Se o cristão tem verdadeira consciência do que é o domingo, o primeiro dia da semana, todos os cristãos, independente das suas dificuldades, acordariam de manhã cedo para celebrar a sua ressurreição, para irem às suas igrejas e servir. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, além de estar descrevendo a doutrina da justificação pela fé na carta aos Romanos, ele quis que a igreja romana, ele quis que todas as igrejas as quais ele fundar, as igrejas cristãs, entronizassem essa palavra, que essa palavra pudesse se entranhar na consciência de cada um e todos os cristãos pudessem vivenciar uma vida de sacrifício diário, uma vida na qual nós pudéssemos sim obedecer e glorificar a Cristo por ter resistido às tentações, fugido das tentações e resistido diante das dificuldades e das abstenções que nós temos que passar. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, quando nós fugimos da tentação e passamos pela provação glorificando a Deus, é isso que Deus quer, porque cada vez que nós fazemos essas duas funções, fugir da tentação e resistir à provação, nós estamos verdadeiramente como José. Nós estamos verdadeiramente como Jesus, o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, crendo no reino eterno em detrimento do reino dessa terra e de tudo aquilo que esse reino possa oferecer. Por isso, a partir do capítulo 12 de Romanos, ele vai começar a trabalhar o que é o vivenciamento, o que é o desenvolvimento de uma vida verdadeiramente em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E ele vai utilizar logo de início uma ilustração que era muito comum na mente dos judeus e até de certa forma comum na mente dos pagãos romanos, que também ofereciam sacrifícios de entrega aos deuses. Só que a diferença dos sacrifícios pagãos romanos, greco-romanos, envolviam sacrifícios de crianças, sacrifícios de seres humanos. Alguns guerreiros até se sacrificavam em prol da guerra. Mas algo interessante em distinção aos sacrifícios pagãos com o sacrifício proposto no judaísmo, o Senhor proibiu que sangue humano fosse derramado em sacrifício de outro humano ou de um interesse de um outro ser humano. Em especial, os judeus, os hebreus, eles não poderiam, em hipótese alguma, sacrificar humanos. O único que é Deus, que se fez humano, adquiriu natureza humana e morreu em prol das nossas vidas com derramamento de sangue, é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veja no capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas vezes estamos tão confundidos dentro das igrejas neopentecostais, principalmente, que dão muita ênfase a ficarmos cantando, e às vezes não estamos refletindo nas letras,
Às vezes existem heresias terríveis que entram como ensinamentos pelo ouvido de mulheres, pelo ouvido de crianças, pelo ouvido de homens, até pastores, e as pessoas saem reproduzindo como verdadeiros papagaios doutrinas heréticas. Vida de adoração, um culto racional, não envolve ficar cantando, e principalmente cantando heresias, porque a heresia é um ensinamento contrário à verdade das Escrituras. Sabemos que a sã doutrina é pura, a sã doutrina leva à correção e não à ostentação. Cito aqui um pitaco, um babado gospel, né? Nós vemos as músicas da cantora Damares, né? Agora é só vitória, e é tomar posse, e você vai subir no palco, e tem que aplaudir, e os que estão ao seu redor, que viram o teu sofrimento e te zombaram naquela ocasião, vão ter que ver você no palco e te aplaudir. Com certeza essa pessoa nunca leu Romanos capítulo 12, e nem muitos desses adoradores que participam de festivais, porque o verdadeiro culto racional envolve o sacrifício do seu eu. Como foi o sacrifício de Abraão, que esperou por tantos anos o filho da promessa, e de repente o Senhor prova, porque a provação é estabelecida soberanamente por Deus sobre a vida dos seus filhos. E ele submete o filho a quem ele ama à prova. Eu te dei o filho, agora eu quero o filho em sacrifício. Sobe ao Monte Moriá, que é um local que eu vou trabalhar em outras mensagens, um local de adoração. Durante a caminhada que Abraão deveria ali subir ao Moriá para sacrificar o filho Isaque, foi onde Deus pôde trabalhar na vida dele ao longo da caminhada. Então sobe ao Moriá e ali você sacrifica o teu filho Isaque para mim em holocausto. O apóstolo Paulo, quando fala aqui deste sacrifício vivo, o apóstolo Paulo com certeza se lembrava de sacrifícios de holocausto. Sacrifício de holocausto é como se um grande proprietário de terra e de gado tivesse que pegar ali o seu boi reprodutor, o seu boi que tem um valor agregado ali de 500 mil reais, de 400 mil reais, o melhor boi, e oferecer como oferta queimada. Essa era a característica essencial do holocausto. Pegar o melhor boi, o melhor animal, sem temor, sem restrição alguma, mas é muito caro, vou oferecer queimado. Sim, o melhor animal e oferecer queimado como oferta de adoração. Tudo que eu tenho é de Deus, e por isso eu pego o melhor do que Deus me deu dentro do meu gado e ofereço como oferta queimada. Veja depois o pecado do recenseamento de Davi, quando Davi vai lá e compra a propriedade do Jebuseu, compra o melhor do gado e ainda declara: não oferecerei ao Senhor holocausto, sacrifício que não tenha preço. Então naquela época era algo muito difícil já oferecer um boi zebu em sacrifício de holocausto, porque tinha um alto valor. Só que aqui nós vemos que Deus, com o Senhor Jesus Cristo, nessa época que Paulo escreve, o sacrifício perfeito já foi oferecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Deus não queria mais sacrifícios de animais. E Ele pede o quê? O sacrifício do nosso eu, do nosso egoísmo. Então começamos a compreender que houve uma nova configuração dos sacrifícios que temos que oferecer na dispensação da graça. Lá na dispensação da lei existiam sacrifícios como sacrifícios pacíficos, sacrifício de holocausto, sacrifícios expiatórios, sacrifícios pela expiação e culpa, oferendas de manjares, oferendas de colheitas de cereais, libações de vinho e azeite, que eram substâncias que tinham também valor agregado, envolviam valor financeiro. Nós vemos que o único sacrifício que o Senhor Jesus, o Senhor Deus requer de nós, nas nossas vidas, na dispensação da graça, não é mais sacrifício de animal, é o sacrifício do nosso egoísmo, das nossas obsessões, daquilo que muitas vezes traz satisfação à nossa carne, mas desagrada ao Espírito em que nós habita. São as nossas obsessões com aquelas vitrines do capitalismo. Muitas vezes nós vivemos uma vida desejando certos aparelhos, certos produtos, certos automóveis,
A mulher vive desejando ter o corpo igual àquela mulher da televisão, quer se parecer com a pessoa da novela. O homem tem inveja da roupa do ator que faz o ator do filme do Homem de Ferro, e por aí vai. As pessoas vivem nas obsessões por aquilo que entra pelos olhos. São as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, e aquilo é um ídolo para a vida dele. E isso vem tudo de dentro, isso é tudo trabalhado na consciência e se exterioriza. São os hedonistas que querem viver a vida de prazer imediato. Eu quero ter o prazer de dirigir esse automóvel. Eu quero ter o prazer de ter relação com várias mulheres. Eu quero ter o prazer na bebida. Eu quero ter o prazer. Então, o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é quando dizemos não, pela liberdade que o Senhor Jesus Cristo assim inseriu em nossas consciências. Nós dizemos não para aquilo que o mundo nos oferece e oferecermos: eu quero viver vida de obediência. Eu quero viver vida de santidade. Eu sacrifico o meu próprio eu. Em detrimento do que a minha carne tem vontade de fazer, eu prefiro obedecer e agradar a Deus. Então, Paulo aqui caracteriza que esta vida de obediência, esta vida de submissão, esta vida que agrada ao Espírito de Deus, pois somos somos templo do Espírito de Deus, é uma vida de culto racional. Então, todos os dias, de manhã, lá na dispensação da consciência, vemos na dispensação patriarcal, Jó acordava de manhã, e oferecer holocausto. Pegava o melhor boi, os sacrifícios de holocausto dos melhores animais, e sacrificava por ele e pela família dele. E ele clamava em penitência: Senhor, há pecado em mim, há pecado no meu coração, eu ofereço o melhor para te agradar. O meu coração não está em toda a riqueza que o Senhor deu para mim. Dá-se a entender que, trazendo uma ilustração para os dias de hoje, em plena dispensação da graça, nós também temos que acordar de manhã da seguinte forma: Santo Espírito que habita em mim, bom dia. Eu quero viver neste domingo eu quero viver neste dia que o Senhor me concede para te agradar. Nesse domingo que o Senhor nos concede, eu quero ir à tua casa celebrar a tua ressurreição. Eu quero te celebrar. Eu quero viver vida que te agrade. Eu quero viver uma vida em que o Espírito Santo se alegre por habitar em mim. Então, o sacrifício do nosso eu, do nosso egoísmo, daquilo que causa prazer à nossa carne, isto é o sacrifício que agrada a Deus. É um sacrifício que alegra, porque estamos dizendo não às idolatrias da nossa carne e dizemos que o nosso Senhor é maior que tudo. Ele é o nosso maior tesouro. Veja algo interessante, que este culto racional, ele pode de certa forma ser abalado. Ele pode ser desconfigurado. Eu estava num site, num canal do YouTube, vendo a foto de como as fotos e as imagens de como a ideologia esquerdista, após ser inserida dentro das universidades, desconfiguraram completamente os jovens. Que aí mostrava alguns pais felizes com seus filhos e filhas, principalmente alguns jovens que adentraram em alguns cursos de humanas, e algumas moças tão bonitas, com a pele tão bonita, com cabelo longo, bonito. Você nota até que são filhas de cristãos católicos, cristãos presbiterianos, Mas depois de concluírem os cursos, a imagem do antes, da entrada, e a imagem do depois de saírem da faculdade. Completamente desconfigurados. Desconfigurados por quê? Porque ficaram lá dentro da faculdade, tendo contato com filosofia humanista, em especial doutrina feminista, meu corpo, minhas regras, adeptas do abortismo, adepta do lesbianismo e de tantas outras atrocidades que desconfiguram completamente a imagem dos seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quão terrível é, A pessoa desenha o diabo no pescoço, o diabo na cara. Deus criou o homem à imagem e semelhança, a pessoa tatuar o demônio na cara, Se
Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e depois está um diabo. Ou seja, você quer se parecer com a pessoa, quer se parecer com o diabo. Então nós vemos que existe um bombardeio de atividades satânicas, atividades de ostentação, de maldade, que podem, se assim as pessoas aderirem àquilo, forem encantadas por aquilo, se tornarem semelhantes àquilo que o diabo fomenta e deseja para os seres humanos. Como Paulo repete muito, nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos entregar os nossos membros, os nossos corpos para a atividade de demônios. São assim por meio do pecado, por meio do encantamento, por meio da adesão, por meio da reincidência na prática do pecado, é que os seres humanos vão ficando desconfigurados e parecidos com o diabo. Por isso que ele fala aqui logo no versículo 2: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da nossa mente. O filho de Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satã nos Estados Unidos, disse que após ter sido criada a televisão, a batalha seria na mente. Iniciaria não só uma batalha espiritual, mas uma batalha cultural, para se destruir gradativamente a conta-gotas por meio de entretenimentos, programas periódicos, filmes, apresentadores de televisão, da música, da indústria livreira, ser destruída a cultura que sustenta o mundo ocidental cristão. Ou seja, gradativamente roubando dos seres humanos pela visão, pelo que se ouve, por meio dos sentidos, pelo prazer do toque, pelo prazer carnal, das sensações carnais, desconfigurar os seres humanos, tornando-os semelhante a criaturas, seres humanos primitivos, aborígenes primitivos. Você entra dentro das faculdades hoje, você vai em certas tribos e grupos de adeptos de black metal, de outros tipos de música ou de baile funk, você vê ali, você pode constatar o que o diabo está construindo nos seres humanos: degradação, degeneração. Então, o nosso corpo, ele tem que se amoldar. Aqui ele fala algo de muito interessante. Existem algumas substâncias que elas se amoldam ao recipiente que as contém. Minha esposa às vezes faz lá o bolo, eu vejo, ela coloca o bolo na forma, o bolo vai ficar no formato daquela forma. Eu vejo aqui o copo de água que a minha esposa sempre põe para mim, eu vejo que a água como substância líquida, ela vai se amoldar ao copo que a contém. Bem assim, nós podemos estar também nos adequando ao recipiente que nos contém. Se estamos na casa de Deus, absorvendo o conhecimento da palavra de Deus, se nós temos o hábito de todos os dias dizermos não para o mundo e queremos sim a cada dia aparecer com Cristo, a cada dia oferecer um culto racional, a cada dia se submeter em obediência, nós vamos sim ser moldados à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, pelo nível de obediência, como diz Hernandes Dias Lopes, em uma de seus livros, o livro de Romanos, ele fala que aqui na carta aos Romanos é o homem chegando ao ápice do conhecimento teológico. Bem assim, e ele dizia em outras cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja a audácia que ele tinha. Então, se nós tivermos também essa audácia de nos aproximarmos de Deus em adoração, em devocionais diários, e permitir que aquela palavra mude o nosso ser. E o mais importante, se você não tiver condição de seguir aquela doutrina que está dita aqui: Senhor, eu não tenho força para subir mais um degrau na comunhão contigo, pelo poder que em mim opera, cumpre essa palavra. Quando você pede poder de Deus, Deus cumpre. Atos 1:8 na tua vida: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minha testemunha. Às vezes você pede, quando você compara o que você está pedindo poder com relação aos que pediram poder lá atrás, você vai ver que o contraste é muito grande. Que hoje você pede poder para coisas tão pequenas. Naquela época se pedia poder
para poder continuar pregando, correndo risco de morte. Porque não só os judeus maiorais de Israel, os fariseus e os saduceus perseguiam a igreja, como também depois o Império Romano, o grande leão, começou a perseguir a igreja de Cristo. Então veja que situação terribilíssima, né? Nós temos que pedir o poder para não sermos moldados conforme os esquemas. Veja que o apóstolo Paulo aqui na versão Almeida 21, ele fala de esquema. É um projeto, ou seja, o diabo não age como um tolo que não sabe, vamos atacar, o ser humano está inclinado pelo pecado e é muito fácil. Não, existem esquemas de poder. O demônio vem engravatado. O demônio ele vem por uma literatura gostosa. Num filme de entretenimento lá, um bruxo bonzinho, um vampiro bonzinho. Olha só, né? A Bíblia ensina lá na lei de Moisés e Levítico a não comer o sangue, Levítico 16, mas Hollywood criou o vampiro bonzinho. Né? Não quer beber sangue, ele quer ter um romance com as meninas aqui na Terra. Né? Então o diabo bonzinho, né? Bram Stoker criou um Drácula bonzinho, que depois de tudo acaba bem no final do filme. Ele é perdoado por Deus, né? Vai passar um tempinho no purgatório, nessa doutrina pagã católica, e depois Deus vai recebê-lo no paraíso. Né? Coisa da indústria satânica hollywoodiana. Né? Então o mundo vem dessa forma para moldar, vem para te encantar. Como disse Alan Moore, um dos maiores bruxos da atualidade, que escreve na indústria, na DC Comics, né, essas indústrias de quadrinhos, né, fez várias histórias aí de personagens, né, o encantamento da letra, o encantamento da música, o encantamento da imagem, né, a pessoa vai naquele show lá do YouTube e fica encantado com aquelas telas gigantescas, e ali são emitidas imagens, milhões e milhões de megapixels, que entram pelos seus olhos, encantam a sua mente e jogam mensagens satânicas no seu subconsciente, e lá fica armazenado o veneno do mal. Você pensa que o que eu estou falando aqui é conversa de crente bobo? Fica aí se alimentando com essa porcaria e você vai ver como gradativamente, o diabo não tem pressa, ele vai devagarzinho comendo você pelas beiras, até dominar o teu ser e até amarrar a tua vida. Então aqui não é conversa de crente bobo, aqui não tem palhaço, essa igreja aqui não prega brincadeira. Esteja atenta às astutas ciladas do diabo, através dos entretenimentos, através da letra, do visual, do que entra pelo teu ouvido, que tenta moldar o seu corpo conforme a vontade do diabo. Veja que ele fala aqui, pela renovação da vossa mente. Renova a tua mente com o conhecimento da palavra de Deus. Renova a tua mente pela oração. Busca, pede força, recebe poder do Espírito Santo para vencer e resistir o mal. E quando você começa a ter intimidade com Deus, Deus começa a revelar. Uma vez uma grande serva do Senhor, uma grande pentecostal, dizia para o pastor Fernando: anda com Deus, porque Deus quer te revelar mistério. Enoque andava com Deus, e os mistérios das eras futuras lhe foi revelado. Ele foi o primeiro profeta a revelar sobre a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Antes de Moisés, antes de todos os profetas que sucederiam, ele foi o primeiro a falar sobre a segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando com força e poder, com seu exército de anjos, imporia o seu reino sobre a terra. Louvado seja! E aí você vai descobrindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você está em comunhão, em harmonia com o Espírito Divino, a vontade de Deus vai te sendo revelada. Os mistérios gradativamente vão sendo revelados à tua vida. E você vai subindo os degraus da elevação e da iluminação espiritual. Quanto maior o teu nível de fé, de espiritualidade, maiores serão os cargos, as responsabilidades e o nível de revelação. Observe nos cargos públicos. Você pode ver lá que o Michel Temer está cercado de alguns PMDBistas que são de inteira confiança. Ele não revela todos os projetos dele para qualquer congressista lá em Brasília.
é sempre para a nata dos PMDBistas, os chamados caciques. O rei vai falar, pedir conselho para quem? Para os seus conselheiros. Lembra do Aitofel, que era amigo de Davi? Davi contava muito sua intimidade para ele, né? Mas depois o Aitofel ajuda lá a conspiração contra a conspiração de Absalão, né? Então nós vemos que quanto mais temos intimidade com o rei, Deus vai nos entregando os seus mistérios, gradativamente a nossa vida. Você vai tendo intimidade e Deus vai revelando os projetos dele para a tua vida. Veja no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Algo muito interessante, que tudo que fazemos para Deus e o que somos em Cristo Jesus, nós não podemos esconder. Antes que a palavra me saia à boca, o Senhor já as conhece. A minha intenção por trás desse púlpito, por trás dessa câmera, o Senhor a conhece. O que vai acontecer de suceder neste dia, ao longo da semana, o Senhor já conhece. Ele conhece a minha intenção, as minhas motivações e os meus projetos. E os meus projetos e a minha vida estão na mão dele. E eu digo isso para a tua vida também. A sua vida, as suas intenções, sua motivação está toda, totalmente plena em conhecimento diante de um Deus que é onisciente. Lembre-se da parábola dos talentos, que conhecendo o coração de cada um deles, a um deu 5, a um deu 2 e ao outro uma oportunidade, deu 1 talento. Então, antes de dar o talento, antes de te conceder o dom, antes de fornecer o recurso, antes de te dar uma bênção, o Senhor sonda o teu coração. E às vezes Ele não te dá. Às vezes Ele manda você esperar. Às vezes você está pedindo um dom. Mas Senhor, estou pedindo tanto um dom e o Senhor não dá. É que você não está preparado. Às vezes você é tão fofoqueirinha, você não está preparado ainda para receber um dom de visão, um dom de revelação, um dom de mistério. Você não está preparado. Às vezes você está numa fase da vida que se Deus te der um dom, você quebra a cara, né? Nem Abraão estava preparado para receber a bênção, porque então logo Deus dá uma promessa para ele, Deus aparece para ele, ele tenta ajudar Deus, porque ele não entende as coisas de Deus. Os meus pensamentos são mais elevados que os teus pensamentos. Os teus caminhos são extremamente pequenos, os meus são mais elevados. Os teus caminhos são pequenos. Não adianta você pensar que você vai... eu vou ajudar Deus. Deus me deu uma visão, eu vou ajudar Deus. Não, Deus não precisa de ajuda. Deus vai construir, porque Ele prometeu e Ele zela a sua palavra e Ele tem poder para cumpri-la em nossas vidas. Por isso que Ele fala aqui em equilíbrio. Equilíbrio com aquilo que Deus concede à tua vida. Porque às vezes Deus te dá um dom e tem pessoa que ostenta o dom que recebeu do Senhor, né? O próprio apóstolo Paulo recebeu todos os dons espirituais assim catalogados por ele,